Beleza, gente. Então, bora começar aqui a nossa aula, tá? Lembrando que, deixa eu até tirar esse começando em instantes, porque ela acabou de começar. Deixa eu tirar aqui. Lembrando que a nossa aula vai ficar disponível para vocês na plataforma, então vocês podem acompanhar comigo online, fazer perguntas, inclusive aqui no chat do YouTube, vocês podem perguntar ao longo da aula que eu vou interagindo com vocês e depois será disponibilizada a gravação lá na plataforma para vocês. Tanto o pessoal do CPA 10, quanto o CPA 20, quanto o CEA e também o pessoal do CFG, beleza? Então, olha só, só colocando aqui alguns pontos bem relevantes para a prova. Lucas, vai mudar muita coisa? Vai acrescentar mais conteúdos. Esses conteúdos que serão acrescentados passarão a estar nas provas a partir de 1º de março. Lucas, mas o que vai cair para cada tipo de certificação? Vou falar aqui agora. E aí o que acontece? Não vão acrescentar questões nas provas, já começando por aí. Porque o pessoal está falando, Lucas, então a CPA 10 vai passar de 50 para 60 questões, a CPA 20 vai aumentar também? Não. A quantidade de questões nas provas continuará a mesma. Lucas, então covardia, vai aumentar a quantidade de conteúdo, mas vai continuar a mesma quantidade de questões? É. É desse jeito. Então, vai aumentar a quantidade de conteúdo um pouco, mas a quantidade de questões permanecerá a mesma na CPA 10, 50, CPA 20, 60, CPA e a CEA 70, CFG 60, vai continuar tudo igual, tá? A quantidade de questões. E aí o que acontece? As questões relacionadas aos conteúdos novos, por exemplo, CPA 10, a parte de crimes financeiros, 2 questões. Nossa, Lucas, como assim? 2 questões? É, porque na parte de crimes financeiros, que está no módulo 2 do CPA 10, né? Se eu não me engano é o módulo 2 mesmo. Isso, módulo 2. Módulo 2 do CPA 10 tem poucas questões nessa parte. Então eles vão colocar desse conteúdo novo, das 50 questões do CPA 10, mais duas, assim, mais duas não, né? Pegarão 2 do conteúdo novo, provavelmente, tá? Essa é a nossa expectativa. No máximo aí umas 2 questões na parte de crimes financeiros. Lembrando que isso é uma expectativa, porque as provas estarão com o novo conteúdo a partir de março. Então ainda não houve nenhuma prova aí para a gente se embasar e ter noção de quantas questões desse conteúdo. A gente estima que haja no máximo 2 questões da parte de crimes financeiros. E a CPA 20? A CPA 20 pode haver mais um pouco, umas 3 a 4 questões, porque além da parte de crimes financeiros, entrará a parte de ESG, ou seja, vai acrescentar mais uma parte aí em relação à ESG. E a CEA também nessa proporção, até no máximo 5, estourando 5. Por quê? Além de crimes financeiros, ESG, e tem umas coisinhas a mais que vão entrar em ESG, tá? Então, assim, Turing e Money Pass, por exemplo, só vai cair na CEA. E eu vou especificar para vocês aqui cada um desses tipos de mudanças que vocês vão ter para as provas a partir de março. Então, bora lá, pessoal. Seguinte, CPA 10, olha só. Crimes contra o mercado financeiro. O que vai agregar aqui? Ó? Manipulação do mercado, nosso primeiro tópico aqui. Deixa eu até pegar minha caneta para ficar mais fácil aqui para marcar para vocês. Bora lá. Então, deixa eu colocar aqui, caneta, ó. Esse aqui é o primeiro, ó. Cadê, caneta? Bora lá. Deixa eu colocar a cor vermelha aqui para ficar bem destacado. Beleza. Olha só. Então tá aqui, ó. Manipulação de mercado. Estão vendo? Essa manipulação de mercado entra agora a partir de março. Spoofing e layering. Lucas, que bagaça é essa? Calma que eu vou falar. Manipulação de benchmarking também. Uso indevido de informação privilegiada. Aí aqui vai entrar insider trading primário, insider trading secundário e repasse de informação privilegiada. E exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função regulada, tá? Que é o último aqui, ó, aqui embaixo. Isso aqui é o que vai entrar no módulo 2 de CPA 10. Aí você fica assim, meu Deus, o que é isso, Lucas? Calma, relaxa que vai dar certo. Não precisa assustar, beleza? Então, este conteúdo, Luciano, ainda não está nas apostilas, tá? Mas eu posso compartilhar com vocês, tá? Ele vai ser acrescentado na apostila, podem ficar tranquilos. Mas se vocês já quiserem se preparar,
de antemão, eu posso compartilhar numa boa, tá? Lucas, e como é que a gente pega esse conteúdo com você? Tranquilo. É só vocês me chamarem aí no Whats que eu chamo. Ah, Lucas, qual que é seu Whats? Tá aqui, ó. Acabei de colocar no chat. Ok? Então, podem me chamar no chat aí que eu compartilho com vocês o conteúdo em PDF, beleza? Fechou, Luciano? Quem mais quiser, pode me chamar depois que eu compartilho com vocês. Ok. Lucas, e CPA 20? O que vai mudar? Olha só. Na CPA 20, além do que já estava na CPA 10, vai incluir aqui, ó, front running na CPA 20, ok? Então, front running específico da CPA 20, omissão imprópria, isso também é exclusivo da CPA 20, além das partes aqui, ó, de regulação e autorregulação ESG. Nossa, Lucas, o que é isso mesmo? É o seguinte, lembra que autorregulação a gente tem aí por parte da Anbima, que é uma entidade privada, e regulação é a parte legal, ou seja, determinada pelas entidades públicas. Então, tanto a parte que envolve CMN, Bacen, estão aqui, e também até a Anbima, na parte, então, de autorregulação. E aí, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Vai entrar mais cálculos no CEA ou sua parte teórica? Morgana, só teórica, tá? Essa parte de atualização aqui não entra cálculo, só teoria, beleza? Ótimo. Então, olha só. Por exemplo, aqui nessa parte de resoluções do Conselho Monetário Nacional e também do Banco Central, o que acrescenta aqui? Por exemplo, a resolução 4943. Ela vai dispor sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, tá? E a estrutura de gerenciamento de capital e política de divulgação de informações relacionados à ESG. Ah, Lucas, eu tenho que saber cada uma das resoluções? Não, só título de informação mesmo, tá? A resolução CMN 4944, ela vai dispor sobre a metodologia, tá? Facultativa, simplificada para apuração do requerimento mínimo de patrimônio de referência simplificado, que envolve tanto o risco ambiental, risco social, tá? E o risco de governança, além também do risco climático, que a gente vai abordar nessa aula, tá? Já na resolução CMN 4945, que é essa terceira aqui, tá? Ela vai dispor sobre a política de responsabilidade social, ambiental e climática, que é a famosa PRSAC, tá? Que a gente vai falar hoje. E também aqui na na resolução do Bacen agora, tá? Ah, Lucas, o Bacen também emite resolução? Sim. Antes, gente, o Banco Central, ele emitia circular e carta circular. Mas aí, e a CVM, instruções normativas. Mas aí houve uma alteração legal e o Banco Central passou a emitir resolução também, tá? Então aqui a gente tem a resolução do Banco Central 139. O que vai dispor essa resolução? Sobre a divulgação anual de um relatório chamado GRSAC, que é o relatório de gestão de política de responsabilidade social, ambiental e climática, tá? E aí, no caso, essa instrução normativa do Banco Central aqui embaixo, que é a última, tá? Ela vai dispor aí sobre uma padronização das tabelas a serem colocadas nesses relatórios relacionados ao GRSAC, beleza? Tranquilos? Então, bora lá. Essa aqui é a CPA 20, tá? Então, relaxem que logo eu vou falar do que se trata cada uma dessas mudanças. Aliás, mudanças não. Desses acréscimos que haverá aí na prova de vocês. E no módulo, detalhe, no CPA 20 também é no módulo 2, tá? Então, CPA 10, CPA 20, módulo 2. Já na CEA, módulo 1. Ah, professor do céu, não vai acabar mais não? Calma, vai. Então, relaxa, não precisa estressar, gente. Eu sei que mudanças são chatas, mas faz parte. Então, olha só. Além do que acrescentou na CPA 10 e na CPA 20, vai entrar o que aqui, ó? Os ilícitos de mercado na resolução CVM, tá? Então, na resolução CVM número 62, que é a antiga instrução número 8, o que vai acrescentar aqui, ó? Os ilícitos de mercado, criação de condições artificiais, Money Pass, então Money Pass é exclusivo da CEA. Inclusive nos slides, gente, eu vou colocar lá o que vai cair, por exemplo, nos slides que eu colocar CPA 20, então só vai cair a partir da certificação CPA 20. Então o pessoal da CPA 10 pode ficar tranquilo quando eu colocar lá CPA 20. Assim como nos slides que são específicos da CEA, eu coloquei lá só CEA. Lembrando que o pessoal da CEA vai precisar estudar tanto que vai cair na CPA 20,
quanto que vai cair na CPA 10, né? Ou seja, é uma somatória aí. Olha só, então lá, manipulação de preços, operações fraudulentas, churning e práticas não equitativas. Isso aqui envolve, então, a parte específica, né, dos ilícitos de mercado que cai para a CEA, beleza? Então, gente, é isso. Bora ver aqui. Ah, Lucas, e o CFG? Tudo. O CFG vai cair tudo isso. Então, assim, ah, Lucas, vai cair muitas questões? Repetindo. Expectativa. Ó, expectativa. CPA 10, estourando ali duas questões, não mais do que isso, tá? Então, das 50 questões, no máximo, duas. Essa é a expectativa. Ah, Lucas, CPA 20. Bom, como vocês viram aqui, CPA 20, ela vai acrescentar a parte de regulação e autorregulação ESG. Então, a expectativa é que possa ter uma 3 a 4 questões ali, tanto quanto ao que envolve crimes financeiros e também a parte de ESG. Então, aí, dessa parte nova, dessa mudança que haverá, estourando 4 questões do total de 60 da prova. Já na CEA, pode ter até 5, juntando todas essas atualizações que haverá para março. Então, olha só, a gente está fazendo essas expectativas de acordo com o edital que já está disponível lá no site da Ambima, tá bom? E aí a gente vai ter, de fato, o que a prova, a quantidade de questões que a prova irá cobrar quando passar realmente a cobrar em março, beleza? Olha só, quando a gente fala dos aspectos ESG, né, a gente fala, por exemplo, e até a Ambima coloca isso no guia ESG dela, tá? Lembrando que ESG é um assunto de autorregulação aí, quando a Ambima colocou, tá, esses pontos aqui. Por isso que não havia ainda uma norma do CMN e, no caso, do Banco Central e tal. E aí ficou esse aspecto de autorregulação quando a Ambima ela criou o guia prático. E aí ela elencou esses pontos do tema ESG dessa maneira aqui, ó. Tanto que está até no guia da Ambima, tá? Ambiental, social e governança. Gente, precisa decorar? Não, porque é algo que você consegue interpretar com uma certa tranquilidade, fechou? Então, toda vez que nós estivermos falando de ESG, busquem interpretar que vai ficar muito mais fácil. Por exemplo, olha que tranquilo. Uma empresa que está praticando desmatamento ou incentivo a práticas de desmatamento. Ah, Lucas, como é que um banco vai fazer isso? Fácil. Um banco que está ali fornecendo crédito a empresas que estão com práticas sucessivas de desmatamento para aumentar a área de exploração de extrativismo mineral. Então, esse tipo de situação afeta o ambiental, certo? Bem tranquilo de entender. Então, olha só, uso de recursos naturais, emissão de carbono, eficiência energética, poluição, tecnologia limpa. São pontos que a gente consegue perceber tranquilamente na parte ambiental. Lado social. Uma empresa que esteja aí, eu sei que é bizarro o que eu vou falar, mas é só em questão de exemplo, tá? Fomentando trabalhos assim, que se assemelha a condições de escravidão. Ou trabalho infantil. Isso aí parte para o lado social, tá? Então tudo que remeta políticas e relações de trabalho, políticas de inclusão e diversidade, treinamento da força de trabalho, direitos humanos e privacidade e segurança de dados, a gente está falando do aspecto social. Governança. Isso aí vai abranger a transparência que a empresa possui. Lembra daquele aspecto de governança corporativa? A transparência que a empresa vai ter com os stakeholders. O que são os stakeholders mesmo? São as partes interessadas na empresa. Então, quando a gente fala de funcionários, clientes, fornecedores, donos, ou seja, no caso dos donos acionistas, né, quando se trata de uma SA aberta. Então, quando a gente fala dos stakeholders, são aqueles que possuem interesse na empresa, tá? E a gente, no caso, os stakeholders, tem que possuir aquela transparência do que a empresa objetiva, ou seja, em relação aos seus lançamentos financeiros, às suas práticas legais, à sua conduta. Então, isso é manter transparência para com o mercado. E aí, em relação à governança, nós temos os tópicos
independência do conselho, diversidade na composição do conselho de administração. Lembra daqueles pontos lá de governança corporativa na bolsa em relação ao nível 2, que aumentava ali a quantidade de conselheiros administrativos de 3 para 5? Então, lembra, né? Remuneração do conselho de administração, ética, transparência, tá? Então, é bem perceptível aqui cada um dos tópicos, o que cada um aborda, né? Então, bora lá, continuando. Índices de sustentabilidade na B3. Como a parte de desenvolvimento sustentável está ligada à ESG, os índices de sustentabilidade na B3, que já existiam antes desta autorregulação de ESG, são importantes e são muito utilizados, inclusive, como fatores, tá, de ponderamento de gestores de fundos, por exemplo, para realizar descontos de análises ali nas empresas. Como assim, Lucas? Desconto de análise de empresa? Olha só, gestor de fundos, por exemplo, fundo multimercado, fundo de ações, eles vão comprar se for um fundo de investimento sustentável, tá? Então, o que é isso? Um fundo IS. A gente vai falar logo deles. Os fundos IS, que são os fundos ESG, né, puramente ESGs, o gestor ele vai ter que comprar ativos ali que sigam os aspectos ESG, ou seja, as empresas que emitem ações, sei lá, debêntures, e este fundo de investimento compre, ou seja, o gestor deste fundo compre e coloque na carteira do fundo, essas empresas terão ali que possuir aderência às práticas ESG, ok? E muitos dos índices utilizados, a gente pode citar o ISE, o índice de carbono eficiente, o índice de ações com governança corporativa, que é o IGC, o ITAG, que é também o índice de tag-along diferenciado. Então, tudo que remeta aos aspectos ESG, esses índices aqui fazem alusão aos aspectos ESG, eles podem ser utilizados por gestores de fundos de investimento para analisar se aquelas empresas que ele está analisando para comprar papéis fazem parte ali dos aspectos ESG que o regulamento do fundo está preconizando, certo? Então, muito importante entender que estes índices aqui possuem relevância em aspecto ESG. Muito já foi perguntado nas provas da CEA, e os alunos já vieram até comentar comigo nas monitorias de ESG, sobre o índice de sustentabilidade empresarial, como que era mensurado esse índice. Esse índice, ele é composto por 200 empresas, tá? No qual, tá? Esse índice ele é mensurado quando é enviado um questionário para esta empresa, avaliando ali 6 parâmetros de sustentabilidade. E as empresas que são escolhidas são as que têm a melhor sustentabilidade negocial. Então, as melhores empresas, as 200 melhores, fazem parte do índice de sustentabilidade empresarial, e isso já foi perguntado na prova, tá? Índice de carbono eficiente, não chega a perguntar, mas é uma coisa meio que óbvia, né? A empresa que não incentiva ali a emissão de gás carbônico. É uma coisa meio óbvia. E esse índice de carbono eficiente não é perguntado do como que ele é mensurado, mas é interessante que você saiba aqui que ele faz parte dos índices de sustentabilidade da B3. Índice de governança corporativa, os IGCs, tá? Tem que saber cada um dos IGCs? Não, só tem que lembrar que o índice de governança corporativa é o índice ali que mensura a questão da governança das empresas e faz parte da sustentabilidade na bolsa de valores e, é claro, pode ser um índice, um parâmetro para se analisar empresas, e os gestores de fundos analisam isso para ver quais empresas são interessantes para que ele possa comprar os ativos delas, tá? E a mesma coisa o índice de tag-along. Lembra que o que é tag-along? Tag-along é o direito, olha só, direito dos acionistas minoritários de vender os seus papéis quando ocorre troca do controle acionário de uma empresa. Aí o que acontece? Quando o acionista minoritário ele quer se desfazer das suas ações, quando ocorre a troca de controle acionário de uma empresa, de acordo com a norma legal, que é a Lei 6404 de 76, o acionista controlador novo terá que pagar
pelo menos 80% do preço do que ele pagou em cada ação do acionista controlador antigo, ok? Então ele vai ter que pagar aos acionistas minoritários que quiserem vender as suas ações em cada uma delas, pelo menos 80% do preço em cima de cada ação que ele pagou ao acionista controlador antigo. Mas, quando a empresa ela faz parte do nível 2 de governança corporativa, já muda, né? Porque é estendido a 100% do valor. E mais um detalhe, em relação à norma legal, que é a 6404 de 76, o tag along é apenas para as ações ordinárias. Mas quando a empresa faz parte do nível 2 de governança corporativa, isso é estendido para as ações preferenciais. Então, quando a empresa faz parte do nível 2 de governança corporativa da Bolsa, o tag along é estendido para as ações preferenciais e o valor a ser pago é 100%, ou seja, o mesmo valor que o acionista controlador novo pagou nas ações do acionista controlador antigo, ele vai ter que pagar o mesmo preço nas ações dos acionistas minoritários que quiserem vender suas ações, tá? Ah, Lucas, e no novo mercado também vai para as ações preferenciais? Claro que não, porque no novo mercado não existe ações preferenciais, tá? Cuidado, tá bom? Então, só para vocês lembrarem esse conceito que é bem importante. Beleza, Lucas, o que é essas bagaças aqui de estratégia de investimento? Isso aqui já, ó, isso aí já cai no CFG. Tamara, cai sim, tá? Muito boa a sua observação, cai no CFG sim. Nossa, deixa eu beber o energético, porque sabe quando vai bater naquela noite, assim? Sabadão, à noite, você tá tipo assim, ó. Eu já tô quase. Ainda mais que tô falando pra caramba desde as 6 e pouco. E ainda teve aquele paranauê, né? De arrumar aqui a conexão que tava dando problema. Nossa senhora, eu já tô bem assim. Mas vai dar certo, tá fluindo. Olha só. Bora lá para as estratégias de investimento. Toda vez, gente, quando um gestor de carteiras ou gestor de fundos, ele vai comprar ativos, tá? Com patrimônio líquido ali do fundo, né? E ele vai escolher, se for um fundo ESG, por exemplo, ele vai escolher os ativos de empresas que sigam aspectos ESG, certo? E aí ele pode aplicar filtros. Esses filtros podem ser positivos ou negativos. Os filtros positivos é justamente quando ele vai ali pegar e incluir investimentos que sigam parâmetros ESG. Ponto. Basicamente isso. Agora, os filtros negativos, então o primeiro que eu falei foi positivo. Agora, os negativos são quando os gestores vão excluir empresas que não utilizam os parâmetros, os aspectos ESG. Então, se a gente tem um fundo de investimento sustentável, que é um fundo ESG, esse fundo de investimento ele vai ter que comprar, ali, adquirir ativos de instituições ESG que estejam realmente seguindo e praticando esse conceito ESG. Senão, o gestor ele pode excluir essa empresa ali de ter seus ativos adquiridos pelo fundo. Ponto. Beleza? Esse é o filtro negativo. Isso aqui tem sido perguntado nas provas, tá? Então, cuidado. Best in Class integração ESG. Best in Class é basicamente um tipo de filtro positivo, tá? Porque o gestor ele basicamente vai ranquear as melhores empresas que seguem os aspectos ESG para que o fundo possa adquirir seus ativos. Então, as melhores empresas que, de acordo com os parâmetros índices, por exemplo, ESG, estejam melhores classificadas, então são ranqueadas, o gestor escolhe ali essas empresas para ter os seus ativos adquiridos pelo fundo de investimento. Ah, Lucas, quais ativos? Depende do fundo. Por quê? Fundos de investimento, gente, que podem ser ESG, são apenas dois tipos, tá? O fundo de renda fixa e o fundo de ações. Só esses dois podem ser ESG. Não existe fundo cambial ESG, não existe fundo multimercado ESG. ESG só pode ser fundo de ações, os fundos da instrução 55, né? Só fundos de ações e fundos de renda fixa. Ah, Lucas, mas pode ter um tipo de fundo ESG diferente aí? Pode.
tem um tipo de fundo estruturado que pode ser ESG. Quais são mesmo os tipos de fundos estruturados? E por que eles são chamados de fundos estruturados? Porque eles têm a sua própria instrução normativa. Quais são eles? Fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento em participações, os FIPs, fundos de investimento em direitos creditórios, os FDICs, e os fundos de índice, ou ETFs, né? ETF de Exchange Traded Funds, ETFs. Qual desses aqui que pode ser um tipo de fundo ESG? É o ETF, tá? Que é o famoso ETF ESG, tá bom? Então, cuidado com isso. Da instrução 555, que é fundos de ações, renda fixa, cambial, multimercado, só fundos de ações e renda fixa podem ser ESG. Em relação aos fundos estruturados, a gente pode ter ETF ESG, tá? Então, muito cuidado com isso. Eu vou abordar isso mais na frente, tá? Beleza. E enquanto aqui, continuando a estratégia de investimentos, em relação à integração ESG, tá? Basicamente, a incorporação de fatores ambientais, sociais e de governança nos modelos de análise financeira da empresa ou do projeto, tá? Então, a gente consegue analisar quais os impactos que tem gerado ali o uso desses aspectos ESG, tá? Numa instituição. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Tem até um exemplo aqui embaixo, tá? Exemplo por exemplo é boa, né? Nossa Senhora. Exemplo por exemplo. Não, aí brincou, né? Olha lá. Exemplo. O modelo de análise financeira aplicará um desconto no valuation de uma empresa. Lembra que eu falei agora há pouco que um gestor ele pode aplicar descontos na análise de uma empresa ou de diversas empresas por não seguirem, ou pelo menos não seguirem adequadamente as práticas ESG. Então, toda vez que um gestor, por exemplo, ele vai avaliar se de fato uma empresa tem agido conforme os preceitos, os parâmetros ESG ou não, ele pode avaliar com descontos esta empresa. Ou seja, avaliar com descontos é você colocar ela num patamar mais baixo, né? Então, aqui, aplicar um modelo de análise financeira que aplique um desconto no valuation de uma empresa que não contempla boas práticas de governança corporativa, tá? Deixa eu arrumar essa redação que ficou meio ruim aqui. O modelo de análise financeira, ao aplicar, acho que fica melhor, ao aplicar, um desconto no valuation de uma empresa que não contempla boas práticas de governança corporativa. Isso aqui é integração ESG que um gestor, por exemplo, pode aplicar. Isso aqui cai muito na prova do CFG, tá? Então, cuidado aí, o pessoal do CFG. Está estudando aí as estratégias de investimento na parte ESG e tem caído quantidade significativa de questões ESGs na prova do CFG, tá? Acho que o pessoal tem comentado comigo que tem caído 7 até 8 questões na prova do CFG de ESG. Então, essa parte aqui já estava caindo, continuará, e ainda tem a parte nova que eu vou falar, tá? E eu vou mencionar quando ela vai começar. E pode ser que dessas questões ESG que tem caído aí, pessoal do CFGs, das 8 questões em média, 3 podem ser do assunto novo. Então, cuidado. 2 ou 3, acho que não vai passar disso. Então, cuidado aí, viu? Pessoal da CE também, cuidado. Olha só, bora lá. Ó, outras estratégias de investimento. Ó, investimento de impacto, tá? Então, ele é feito em setores aqui, ele vai mensurar qual que é o impacto que o projeto ESG tem gerado, tá? Ali para a sociedade, por exemplo. Então, olha só, feitos em setores, companhias ou projetos focados na geração de impacto social e ambiental com a premissa principal de que tais impactos sejam mensuráveis. Então, você pode analisar esses impactos por meio de índices, tá? Como, por exemplo, ali os índices de sustentabilidade da B3 mensuram os impactos que as estratégias ESG dessas instituições têm acarretado, tá? Inclusive, o que pode evoluir com o tempo, se pode melhorar ou não, tá? Então, aqui, basicamente, português aqui, tá? O que ele pode avaliar aqui, ó? Sejam mensuráveis, sendo a performance do investimento medida pela combinação do impacto gerado na sociedade ou no meio ambiente e do retorno financeiro, tá?
Engajamento corporativo. Cuidado, tá? Principalmente aí o pessoal do CFG, tá? Tamara, ó, minha prova é dia 28 do CFG. Tem chance de cair o assunto novo? Não, não tem, tá? Não. A partir de 1º de março que vai cair nas provas Ambima, ok? Então não tem chance de cair. Isso que eu tô falando aqui, Tamara, só vai cair, tá? Isso aqui vai cair. Isso aqui ainda é o assunto antigo, ok? Quando chegar no assunto novo, eu vou comentar. Gente, parem, presta atenção, assunto novo. Aí sim, você pode até sair da live se você quiser, porque o assunto novo não cai nas provas que serão feitas até dia 28 de fevereiro, beleza? Bora lá. Agora, o engajamento corporativo ou ativismo corporativo, cuidado com esse sinônimo, tá? Está relacionado à utilização da participação acionária de que determinados investidores detêm para influenciar a estratégia da empresa na adoção de políticas ESGs, tá? Então, toda vez que tem investidores na empresa, determinados investidores que detêm a influência, tá? Para influenciar aquela empresa a adotar políticas ESG, a gente está falando do engajamento corporativo ou ativismo corporativo, beleza? Então, cuidado aí, principalmente o pessoal do CFG, com essas estratégias de investimento, porque vocês aí serão futuros gestores, então tem que saber, tá? Muito cuidado mesmo, para não confundir os conceitos na prova, tá bom? Tá bom? Materialidade. Lembrando que o que eu falei aqui, tá? Serve pro pessoal da CEA também, ok? Mas só que na prova do CFG cai com maior peso, tá? Materialidade. Materialidade é basicamente o que está sendo feito de fato para que aconteça os aspectos ESG na prática. Porque tem muita empresa, né, que fala que adota princípios de desenvolvimento sustentável ou adota práticas ESG, mas a teoria, na prática, não faz nada, né? Ou pelo menos faz pouco. Então, aquela empresa que na teoria tá plena, linda lá, divulga que tá seguindo, mas na prática você não vê efeito nenhum, de fato, não está acontecendo materialidade. Então, a materialidade é ver se, de fato, a empresa ela tem realmente práticas ESG na sua rotina. Se não, tem treta. Tem coisa errada, tá? Então, aqui, quando a empresa ela realmente está adotando práticas, aspectos ESG, tá? Que possam influenciar de forma relevante, tá? Igual tá aqui, ó, as avaliações, decisões de diversos stakeholders, a gente fala que está havendo de fato materialidade, tá? Então, lá, os fatores que podem influenciar a decisão de investimentos de administradores, gestores e investidores são temas considerados materiais. E aí, se a gente percebe que uma empresa faz propaganda dizendo que está seguindo práticas ESG, mas de fato não está, materialidade aí tá nula, ou quase nula, tá bom? Então, só cuidado com essa definição aqui de materialidade. Lucas, o que é isso? Objetivos de desenvolvimento sustentável. Ah, são 17. Meu Deus, Lucas, a prova vai perguntar os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável? Não, não vão. É algo, gente, que vocês conseguem assimilar aqui de maneira bem, assim, interpretativa. Olha só, o que você entende por desenvolvimento sustentável? É algo que procura haver desenvolvimento econômico por meio da preservação do meio ambiente e com desenvolvimento social. Ou seja, tudo que você perceber ali que esteja mencionando desenvolvimento, crescimento econômico com desenvolvimento social, tá? E preservação do meio ambiente são práticas de desenvolvimento sustentável. Obviamente, entram nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala aqui, ó, vamos lá olhar um por um. Erradicação da pobreza, entra no social. 2. Fome zero e agricultura sustentável. Ó, entra no lado tanto ambiental quanto social. Saúde e bem-estar, entra no lado social. Educação de qualidade, social. 5. Igualdade de gênero, social. 6. Água potável e saneamento, ambiental, também abraça aí o social. 7. Energia limpa e acessível. Limpa e acessível, então abraça tanto o ambiental quanto o social. Trabalho decente
e crescimento econômico. Olha só, abraça aí o lado social. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Ó, crescimento econômico, né? Abordando o aspecto social. Interessante. E, é claro, já que está falando de indústria, por que não governança? Redução de desigualdades. Interessante. Desigualdades abraça o lado social. Cidades e comunidades sustentáveis. Sustentável entra no desenvolvimento sustentável, bem tranquilo aqui. Abraça o lado social da história. Se é sustentável, consequentemente, entra o lado ambiental e também, dependendo aqui, governança. Consumo e produção responsáveis, né? Isso abrange aqui o desenvolvimento sustentável diretamente, né? Para não haver excessos. Ação 13, né? Ação contra a mudança global do clima. Isso escancaradamente é o lado ambiental, né? Vida na água, ambiental. Vida terrestre, ambiental. Paz, justiça e instituições eficazes. Entra no lado social aqui. Parcerias e meios de implementação. Aí abraça aqui o lado de desenvolvimento sustentável como um todo, tá? Então, é muito interpretativo. A prova não vai perguntar quais são os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Já por lê-los aqui com vocês, vocês viram que você consegue interpretá-los na prova e a prova ela não vai cobrar quais são. Ela vai colocar um texto aqui e vou remeter com vocês aqui alguns aspectos, inclusive quando a gente falar de títulos ODS, tá? Bora lá. Tcharam! Bora lá. Olha só, quais são os tipos de títulos ESG? A prova tem cobrado isso. Pessoal da SED, do CFG, cuidado, tá? Olha só. Títulos verdes, Green Bonds, são focados em relação a projetos voltados ao meio ambiente. Então, empresas que emitem títulos verdes, ou os Green Bonds, elas estão fazendo ali, por exemplo, a empresa vai emitir debêntures, que são Green Bonds. Então, são debêntures que estão financiando projetos voltados para o meio ambiente. Por exemplo, a empresa tem ali uma área muito grande e vocês sabem que dependendo da área rural, tem uma área de preservação ambiental. Isso depende de estado para estado, ela pode ser maior ou menor. Então, essa parte ela tem que possuir mata virgem, né? Não pode estar desmatada. Vamos supor, numa região, a área de preservação ambiental é de 20%. Então, 20% do território ali, da área que aquela empresa possui, 20% tem que estar ali com mata virgem, tá? Não pode ser desmatada. Então, ela tem ali, vamos supor que 10% de mata virgem. Então, tá faltando mais 10, né? Porque, em teoria, é 20, então tá faltando 10%. Portanto, o que vai ter que ser feito ali? Ela vai ter que reflorestar ali 10% da sua área para atingir o objetivo de cumprir com a legislação de ter a área de 20% de preservação ambiental. Ponto. Como que se ela não tiver o dinheiro em caixa para fazer isso, ela pode emitir títulos verdes ali, então debêntures, Green Bonds, para poder adquirir recursos e reflorestar ali a parte que compete para ter a área de preservação ambiental. Tranquilo, né? Títulos sociais ou social bonds. A empresa vai emitir títulos para financiar questões sociais. Então, se a empresa ela emita debêntures, né, para financiar projetos sociais ali na região onde ela atua, ponto. Temos aí debêntures social bonds, né, voltadas para o lado social. Bem tranquilo. Títulos sustentáveis. Será a emissão de títulos que abranjam tanto o aspecto social quanto ambiental. Então, se uma empresa possa emitir debêntures para financiar projetos que atendam tanto à recuperação de área verde, quanto à questão social ali da região que ela atue. Então, nós estamos falando de debêntures sustentáveis, né? Então, são títulos sustentáveis. Cuidado, tá, gente, para não confundir títulos sustentáveis com títulos vinculados à sustentabilidade, tá ok? Que também são chamados de Sustainability Linked Bonds.
a prova pode cobrar o termo em inglês. E a prova do CFG, principalmente, tem adorado usar termos em inglês. Cuidado, tá? Então, Sustainability Linked Bonds, ou títulos vinculados à sustentabilidade, é quando a empresa ela possui metas ESG, ou seja, por meio de índices, ela mensura ali a adesão que ela possui a aspectos ESG. E é claro, o intuito é melhorar isso com o tempo. Então, ela vai traçando metas ESG para que ela alcance e, por meio de índices, ela mensura essa evolução e ela pode fazer aí a emissão de títulos para que ela possa alcançar cada vez mais metas ESG. Então ela vai financiar seus projetos ali que a empresa possui para poder alcançar melhores níveis ESG. E como ela não tem dinheiro em caixa, ela faz a emissão desses títulos para se financiar. Então ela emite debêntures vinculadas à sustentabilidade. Ela vai se financiar para poder ali alcançar cada vez mais metas melhores de ESG, tá? Então, podem ter suas características financeiras e estruturais alteradas dependendo do atingimento das metas de sustentabilidade pré-estabelecidas. Então, ela vai melhorando, tá, a evolução ali ESG conforme o tempo passa e a incorporação do dinheiro que ela está utilizando ali com o que foi arrecadado com essas debêntures, né, ou títulos vinculados à sustentabilidade, ok? Então, esses são os 4 tipos de títulos com aspectos ESG, tá? Ah, Lucas, e os títulos ODS? Olha, bora lá. Os títulos ODS, eles são utilizados, gente, por uma classificação da ONU, tá? Organização das Nações Unidas. Então, olha só, os títulos ESG, que são esses aqui que eu mostrei agora há pouco, eles são uma classificação utilizada pela ICMA, que a Anbima passou a utilizar também. O que é a ICMA? International Capital Market Association. Então, a International Capital Market Association incorpora, tá? Ela utiliza práticas ESG, ok? Isso a nível global. E a Anbima, aqui no Brasil, utilizou essa classificação de títulos ESG, certo? Beleza. Agora, quando a gente fala de títulos ODS, nós estamos falando de uma classificação utilizada pela ONU. Inclusive, os títulos Green Bonds, Social Bonds, os títulos sustentáveis e os vinculados à sustentabilidade, eles podem ser ODS, tá? Porque aqui, título ODS são títulos que têm objetivos de desenvolvimento sustentável. Então a ONU, ela classificou aqui títulos ODS como títulos de instituições que tenham objetivos de desenvolvimento sustentável. Então nós podemos ter títulos verdes, sociais ou sustentáveis ou vinculados à sustentabilidade que sejam, tá, ODS, ok? Então só para vocês não confundirem, títulos ODS são aí de uma classificação da ONU que simplesmente está abrangendo títulos de instituições que têm objetivos de desenvolvimento sustentável. Ponto. Então, títulos ODS podem ser verdes também, porque aí está especificando uma classificação específica para a área ambiental, de acordo com a ICMA. Podem ser sociais, podem ser sustentáveis ou vinculados à sustentabilidade, tá bom? Então, cuidado para não confundir os conceitos da ICMA com o ODS, da ONU, fechou? Beleza, então, continuando. Esses reportes de informações em sustentabilidade, pessoal da CEA, não é tão importante. Isso aqui não cai com tanto detalhe. Agora, o pessoal do CFG, sim, tá? Cuidado. Por quê? Quando a gente fala de informações em sustentabilidade, olha só, lembra lá dos níveis de governança corporativa que a gente falava aqui que quem faz parte do nível 2 de governança corporativa tem que publicar os resultados financeiros em inglês e pode ser tanto no padrão US GAAP ou no padrão IFRS, lembra? Então, só para fazer uma ponte aqui, tá? Para vocês entenderem. Vocês percebem então que
a publicação do balanço contábil da empresa tem um padrão de informação, certo? E quem faz parte, a partir do nível 2 de governança, tem que publicá-los em inglês e seguindo um padrão americano, que é o US GAAP, ou um padrão europeu, que é o IFRS, certo? A mesma maneira, quando uma empresa, uma instituição, ela aplica ali aspectos ESG, ela tem que reportar de maneira padronizada o que ela está fazendo. E ela pode fazer isso de 3 maneiras. Ou seguindo o parâmetro GRI, que é o Global Reporting Initiative, ou padrão SASB, que é o padrão de Sustainability Accounting Standard Board, ou padrão TCFD, que é o Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Então, ela pode fazer ali a publicação, tá, do reporte de informações sobre a prática sustentável que ela tem aplicado de uma dessas 3 maneiras, tá? Aí aqui explica cada uma delas, tá? O pessoal da CEA, normalmente, eles não perguntam o que é cada uma delas. No pessoal da CEA, eles perguntam quais são os tipos de reportes de informações de sustentabilidade. Aí o pessoal da CEA tem que saber que é o GRI, o SASB e o TCFD. Agora, o pessoal do CFG, já aconselho que vocês saibam qual é a diferença entre cada um dos 3, tá? Saber o que é o Global Reporting Initiative, o Sustainability Accounting Standard Board e também o Task Force on Climate Related Financial Disclosures, tá? Aí já recomendo que vocês saibam aí a diferença entre cada um. Aí pode pegar o material depois e dar uma lida, tá? É bem tranquilo. Senão minha aula aqui vai demorar horrores. Olha só. Agora começa a brincadeira dos fundos ESG. Lucas, vai começar a parte nova? Não, ainda não. Calma, relaxa, respira, né? Vai dar certo. Olha só. Os fundos ESG, como eu falei para vocês, eles só podem ser ou de ações ou de renda fixa, tá? Os fundos da instrução 555. E esses fundos, eles têm que possuir, tá? No seu nome, a partícula IS. Tá bem aqui, ó. Ó, os fundos que são... Aqui, ó. Cadê? Tá no primeiro parágrafo, ó. Olha lá. O qual as instituições financeiras devem identificar fundos com objetivos de investimento 100% sustentável com o sufixo IS. Todos os fundos de investimentos que sejam ESG, 100% ESG, têm que possuir no seu nome, lá no final, esse IS, para identificar que ele é um investimento sustentável, ok? Mas agora, pode haver fundos que não são ESG, mas tenha questões, ele siga questões ESG? Pode. Não é aquele fundo 100% ESG que a gente fala, tá? Neste caso, um fundo que não seja 100% ESG, que ele tenha apenas práticas, tá? Ele não pode utilizar o IS no seu nome, ok? Mas ele pode divulgar no seu material publicitário que ele integra questões ESG. Eu até coloquei isso aqui no segundo parágrafo, ó. Os fundos que não sejam identificados como de investimento sustentável, mas integram questões ESG em sua gestão, podem informar essa condição. Essa condição essa condição foi triste. Essa condição em seus materiais publicitários, utilizando a frase: esse fundo integra questões ESG em sua gestão, ali nos materiais, beleza? Eu acabei sendo redundante, né? Pode informar essa condição em seus materiais publicitários, utilizando a frase não precisava do em seus materiais aqui embaixo, né? Foi bem redundante. Tcharam. Aí, beleza. Então, essa aqui é a característica, né, dos fundos ESG que a gente tem que saber para a nossa provincia, tá? Meu Deus, Aliana, meu Deus, é muito inglês. É um pouquinho. Mas é mais inglês ainda para o pessoal do CFG, tá? O pessoal da CEA não cai tanto assim não, agora o pessoal do CFG cai. Bora lá. O fundo identificado como de investimento sustentável. Aqui, basicamente, o que eu falei agora há pouco, tá bem explicadinho aqui nesses pontos, tá? Então, depois que eu fornecer o material para vocês, ou ficar disponível na plataforma para quem não estiver vendo online, pode dar uma olhadinha aí, que tá bem tranquilo, tá? Critérios para gestores de fundo IS. Esse aqui é pro pessoal do CFG, tá, gente? Isso aqui, pode, que é uma beleza. O pessoal da CEA nem tanto, porque, né, CFG
Gestores, então o pessoal que vai ser gestor, cuidado aqui, ó. Esses critérios para gestores de fundos ESG, né, fundos IS, o que acontece? Os fundos ESG, eles têm documentos ali associados ao regulamento do fundo sobre a prática ESG, ok? E esses documentos, eles não podem ter uma atualização superior a 24 meses. Né? Ou seja, eles têm que ser atualizados num prazo inferior a 24 meses. Eu até coloquei em negrito aqui, ó. O documento deve estar disponível para consulta interna e pública, ou seja, público em geral. E sofre atualizações em períodos não superiores a 24 meses, ou seja, inferiores a 24 meses, tá? Não pode passar disso, ok? Cuidado. Isso aqui já foi perguntado em prova, então cuidado. Beleza. Olha os critérios para gestores de fundo IS. Isso aqui é principalmente importante para o pessoal do CFG, tá? Compromisso com a sustentabilidade, governança e transparência. Por que é importante para vocês? Para não confundir critérios de fundos com critérios para gestores. Olha só, vou falar já de cada um deles, os critérios para gestores e os critérios para fundos. Vamos lá, olha a diferença. Compromisso, vai observando, vou falar só os tópicos e já volto explicando cada um. Critérios para gestores: compromisso com a sustentabilidade, governança e transparência. Agora, olha os critérios para fundos. Olha lá. Compromisso com a sustentabilidade, transparência e ações continuadas. Nossa, Lucas, parece. Só muda aqui um deles. No caso, para fundos IS, esses critérios, esses requisitos são compromisso com a sustentabilidade, transparência e ações continuadas, que é só dos fundos. Agora, no caso dos gestores, eles têm aqui transparência, governança e compromisso com a sustentabilidade. O que muda é a governança, tá? Então, cuidado para não confundir. E quando a prova perguntar quais são os critérios para gestores de fundos, você não marcar a alternativa que é para fundos apenas, tá? E o contrário também. Se perguntar quais são os requisitos para fundos e você marcar os de gestores. Então, muito cuidado para não confundir. O que vem a ser, então, aqui, ó, o compromisso com a sustentabilidade? Você vai atestar por escrito que está seguindo realmente ali o que você apregoou que seguiria em relação aos aspectos ESG. Então, se a empresa ela tem um compromisso, no caso, o gestor, né? O gestor tem um compromisso de seguir parâmetros relacionados a ESG, haverá ali a assinatura, né, do documento que ele vai ali fazer o investimento adequado nos ativos ESG, tá? Então, o gestor tem um compromisso, então cuidado, ó, o gestor de um fundo ESG, ele vai ter o compromisso de estar sempre adequado ali às práticas ESG, investindo em empresas ESG, então ele vai ter um compromisso com a sustentabilidade, ok? Agora, no caso de governança, tá? Ele vai manter a estrutura de governança ali dedicada às questões ESG, tá? Então, o fundo de investimento, o gestor, ele vai zelar ali pela governança ESG no fundo, ok? Então, sempre quando a gente falar aqui de manter a estrutura do fundo, o gestor, aqui ó, por exemplo, recomenda-se também que independência da área de ESG com a identificação profissional ou instância, tá? Com poderes para analisar, indicar e supervisionar se os ativos a serem adquiridos pelo fundo mencionados estão aderentes às políticas internas da gestora. Então, o gestor, tá, ele tem que possuir, obviamente, ali, os princípios ESG no dia a dia, ele tem que adotar isso nos investimentos e haverá transparência, lembra? Governança, transparência perante o mercado de que aquele gestor está realmente fazendo aplicações em ativos que estejam aderentes a práticas ESG. Então haverá uma área responsável por fiscalizar, digamos assim, o gestor ali para verificar se ele realmente está adequado às práticas ESG daquele fundo, tá bom? E em relação à transparência, meio que envolve, né, o conceito de um pouco, né, do conceito de governança, um pouco não, né? Muito do conceito de governança
E se a gente está falando de transparência, é de informar isso ao mercado. Então o gestor ele vai ter que se atentar aqui às formas de como isso vai ser mostrado ao mercado. Lembra agora que eu falei de como que o mercado é informado e os padrões que o mercado é informado? No caso, ele pode ser informado, que é o GRI, o SASB, o TCFD? É nessa parte aqui que a gente está falando. Então o gestor ele vai ter que se atentar a um dos padrões aqui para informar ao mercado como ele tem alcançado as, digamos, as práticas ESG, tá? E isso aqui entra tanto no PRI, no TCFD e tem mais um tipo de código que eu não mencionei ainda, deixa eu ver se está aqui para frente, que é o código Stewardship. O que é esse código Stewardship? O pessoal da SE nem precisa saber, mas agora o pessoal do CFG tem que saber. Código Stewardship é um código relacionado. O que é steward? Né? Steward é mordomo, no inglês, né? Práticas de mordomo, que bizarro, mas é isso. A tradução literal é essa. Stewardship é quando a gente fala de práticas aí de grandes investidores, tá? Em relação à governança. E isso abraça, né, assim, a parte de sustentabilidade. É um código internacional, tá? De grandes investidores, normalmente investidores institucionais, que aderem a uma prática de sempre se atentar a boas práticas de governança, de transparência perante o mercado. E esse código Stewardship, ele acaba abordando aspectos ESG, tá? Então, o código Stewardship é sobre ESG? Não. Ele faz apologia a práticas ESG, mas ele não é puramente de ESG, entendeu? Ele fala basicamente de práticas de grandes investidores institucionais sobre transparência, sobre boas práticas de governança, e isso acaba incluindo o ESG, ok? Então, isso acaba envolvendo aqui a transparência, tá? Que é um dos critérios para gestores de fundos IS, beleza? Próxima, agora falando sobre os requisitos para fundos. Compromisso com a sustentabilidade, praticamente igual, né? O regulamento, no caso do fundo, é que vai discriminar ali os pontos a serem observados, né, em relação aos objetivos que o fundo tem, ou seja, a política de investimento, inclusive, e como ele atinge essa política, que são os objetivos, e no que compete a parte ESG, detalhar ali o que o fundo vai fazer para alcançar esse compromisso ali com a sustentabilidade, certo? Transparência. Isso vai ser praticamente divulgar ao mercado, tá, o que o fundo tem feito, inclusive o gestor ele vai colocar em documento também, se manter transparência, tá, perante o mercado, como que o fundo tem alcançado as práticas ESG ali, ao investir em ativos de empresas que tenham aderência aí aos aspectos ESG, tá bom? E ações continuadas é basicamente, como o próprio nome diz, manter a continuidade ali de práticas ESG, porque não basta o fundo ser criado, ele colocar isso inicialmente como grande importância do fundo e tal, divulgar que ele segue práticas ESG e depois deixar para lá. Tipo, a gente fez propaganda, foi lindo, tá ótimo, agora a gente toca o barco do jeito que a gente está querendo. Não é assim que funciona. Se o fundo ele tem práticas ESG, é um fundo IS, ele tem que manter a continuidade das suas práticas e, é claro, o gestor tem que se atentar a esse detalhe para preservar e manter ali a aquisição de ativos referentes a empresas que tenham parâmetros ESG, ok? Então, ações continuadas, basicamente, é ele manter de maneira sustentável aí, esse investimento em empresas que estejam aderentes às práticas ESG, ok? Ótimo. Índice Brasil ESG. Lucas, que bagaça é essa? Índice Brasil ESG, gente, é um índice voltado para ESG. Nossa, Lucas, gênio você. Calma, vamos lá. Índice S&P B3 Brasil ESG. Esse é o nome oficial do danado, tá? Ele foi baseado no índice ESG lá dos Estados Unidos, que é o índice, tá bem aqui no final, ó. Índice ESG S&P Dow Jones Index, que é lá dos Estados Unidos. Aí, aqui no Brasil, foi criado, tá? O índice S&P B3 Brasil ESG aqui, que é um índice que procura medir a performance de títulos que cumprem os critérios de sustentabilidade, tá? E aí ele vai ser mensurado aí
pelas pontuações de acordo com os parâmetros ESG, tá ok? Então, ele vai incluir ou excluir ações de empresas que não tenham, no caso de exclusão, né? Ele aplica um filtro negativo. No caso de empresas que não tenham aí em boa conformidade em relação às práticas ESG e fazer alocação, no caso o índice ele vai conceituar de maneira positiva empresas que tenham aí a participação efetiva, né? Ou seja, tem tido comprometimento com as práticas ESG. Aí vai fazer a inclusão dessas empresas nesse índice, tá bom? Basicamente isso. Então, cuidado, porque esse índice S&P B3 Brasil ESG é importante para vocês lembrarem do seguinte. Lembra que eu falei lá no começo que tem o ETF ESG? Então, o ETF ESG pode ter aqui, ó, esse índice. Pode não, né? Vai ter. Esse índice aqui ESG, ok? Então, um ETF ESG, lembra? O ETF ele tem que possuir no mínimo 95% da sua carteira ali aplicada, né, do seu patrimônio líquido, aplicada no benchmark de referência. E no caso, o benchmark de referência aqui será o S&P B3 Brasil ESG. Então, será um ETF ESG. Ok? Certo? Entenderam? Então tá aqui, ó. Inclusive eu coloquei aqui sobre os ETFs ESG. Pronto. Eu falei basicamente aqui, né, em uma hora, o conteúdo de ESG que já tem caído nas provas. Agora vem a parte nova. Lucas do céu, socorro, é muita coisa. Agora imagina eu que tô falando aqui sem parar. Socorro. Vai dar certo, calma. Eu vou continuar com a minha voz, né, até porque eu vou dar aula amanhã, eu preciso da minha voz. Vai dar certo. Olha só. Regulação e autorregulação ESG. Atenção, cabeção! Presta atenção porque isso aqui agora é o que começa de novo. O que eu falei é o que já tem ESG nas provas aí, ó, que já passou. Ou, que continuam. Até dia 28 de fevereiro. Né? Ou seja, é o que já tem caído e vai continuar caindo. Tá? O que eu falei até agora de ESG é o que tem caído e vai continuar caindo. E essa parte é o que vai passar a cair. Então, pessoal aí, CPA 20 pra frente, tá? CPA 10, se vocês não quiserem continuar vendo, foi lindo. Um beijo. Mas agora CPA 10, isso não cai pra vocês. Agora, CPA 20 e CEA. CFG também. Isso aqui vale pra vocês. Muito carinho. Bora lá, tá? Regulação e autorregulação ESG. Que bagaça é essa, Lucas? Bora. Simplesmente houve, se é regulação, então refere-se a entidades públicas, tanto por parte do CMN quanto por parte do Bacen. Lembra que eu mostrei lá no início da nossa aula que tanto o Bacen quanto o CMN passaram a regular essa parte aqui, tá? Envolvendo os riscos, a gente vai falar dele já já, tá até aqui embaixo, ó. E também quando a autorregulação, que é a Ambima, que ela já vinha adotado isso por meio dos guias, né, que a Ambima possui, que é essa primeira parte da aula que já tem caído nas provas, beleza? Então, olha só, Lucas, você tem que saber o número da resolução? Não, não precisa, a prova não vai cobrar número de resolução, só tá aqui a título de informação, porque olha só, essa resolução aqui, ó, 4943, ela vai dispor sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, a estrutura de gerenciamento de capital e a política de divulgação de informações. Em relação a quê? Risco ambiental, social e de governança dos seus regulados, ou seja, quem é regulado aqui, tá bom? E aí, por meio disso, gente, criou-se aqui uma nomenclatura muito importante que a prova pode perguntar. Então, pessoal, CPA 20, CEA e CFG, cuidado com essa nomenclatura, tá? Tá em negrito aqui, ó. Política de responsabilidade social, ambiental e climática, que é o famoso PR-SAC. Ah, Lucas, pé no saco? Não, PR-SAC, tá? Então, cuidado com esse trem aqui, tá? Professor, você é mineiro? Tô do lado, Goiás. Então, a gente fala de vez em quando algumas coisas parecidas. Então, olha só, cuidado com esse trem aqui, com o PR-SAC, porque pode ser cobrado na sua prova a partir de 1º de março. Olha lá. Então, para monitorar a exposição ao risco ESG, as instituições financeiras passam a ter o dever de implementar a política de responsabilidade social, ambiental e climática. Ok?
Isso está de acordo com a regulação definida nessa resolução CMN aqui. Fechou? E nesses riscos aqui a gente vai aqui falar sobre 3 tipos: risco social, ambiental e climático, tá? Então, ó, essa resolução avalia os níveis de riscos que a instituição que a instituição está disposta a assumir, discriminados por tipo de risco, quando aplicável por diferentes horizontes de tempo. Então, são os riscos social, ambiental e climático. Então, a prova pode perguntar quais são os tipos de riscos tratados aqui na política de responsabilidade. Até o nome já diz, né, gente? Então, se errar uma questão dessa por besteira, né? Então, pelo amor de Deus, cuidado com esses pontos aqui, tá? Olha só, são exemplos de risco social, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês quais são os tipos. Olha só, a prova pode perguntar? Pode. Pode. É muito interpretativo, então não precisa decorar, pelo amor de Deus. Isso aqui é interpretação. Olha só, risco social é quando a gente fala de ocorrência de perdas para a instituição ocasionadas por eventos associados à violação de direitos e garantias fundamentais ou a atos lesivos a interesse comum. Gente, quando você vê isso, você percebe que não tem nada a ver exatamente com ambiental, entendeu? Com clima, né? Então não precisa decorar, é interpretar. Olha só os exemplos aqui, ó. Olha só o que está no 3. Exploração irregular, ilegal ou criminosa do trabalho infantil. Gente, trabalho infantil. Isso é claro que é social, né? Ó, o 4. Prática relacionada ao tráfico de pessoas. Pelo amor de Deus, né? Falar que isso aqui é clima, não dá. Então, percebam que é bom senso e interpretação, tá bom? Olha só, vamos continuando. Mesma coisa aqui, tá falando outros exemplos. Risco ambiental. Olha só, possibilidade de ocorrência de perdas para a instituição ocasionadas por eventos associados à degradação do meio ambiente, incluindo o uso excessivo de recursos naturais. Gente, é óbvio que isso aqui é ambiental, recursos naturais, degradação do meio ambiente. Falar que isso aqui é social, não dá, né? Então é interpretação, beleza? Olha só aqui os exemplos. Poluição irregular, ilegal ou criminosa do ar, das águas do solo. Isso é social? Óbvio que não. Ambiental. Você pode até fazer, meu Deus, mas isso aqui está parecendo com clima. Vocês vão perceber a diferença quando eu falar já do risco climático, para vocês não confundirem. Então, outro exemplo aqui, ó, exploração irregular, ilegal ou criminosa dos recursos naturais relativamente à degradação do meio ambiente, entre recursos hídricos, florestais, energéticos e minerais. Claro que é risco ambiental. Viram que é interpretação, não precisa sair decorando, beleza? Risco climático, bora lá para ele. Olha lá. Risco climático é subdividido em 2 categorias, tá? A gente tem o risco climático de transição e o risco climático físico. Aqui tem que tomar cuidado, tá? Isso não é bem decorar, mas é só entender para ficar bem claro o que é transição e o que é físico, desculpa. Olha só. Transição, possibilidade de ocorrência de perdas para a instituição ocasionadas por eventos associados ao processo de transição para uma economia de baixo carbono. Lucas, traduz. Sim, uma empresa, uma instituição, tá? Financeira, no caso, que está deixando de poluir, por exemplo, tá? Economia de baixo carbono. Ela está no momento de transição. Viu? Está deixando de poluir. Em que a emissão de gases do efeito estufa é reduzida. É o que eu falei. Ou compensada e os mecanismos naturais de captura desses gases são preservados. Então, a instituição financeira está deixando de poluir, por exemplo. Então, ela está no processo de transição. Esse processo de transição aborda risco climático de transição. Né? Exemplos, olha lá. Alteração em legislação, em regulamentação ou em atuação de instâncias governamentais. Estou falando do exemplo 1, tá bom? Associada à transição para uma economia de baixo carbono, que impacte negativamente a instituição. Meio, né? Óbvio. 2. Inovação tecnológica associada à transição. Meu Deus, transição. Para uma economia de baixo carbono que impacte negativamente a instituição. Gente,
tá percebendo aqui, né? Que tem coisas que não dá para errar. Ó, 3. Alteração na oferta ou na demanda de produtos e serviços associada à transição para uma economia de baixo carbono. Então, gente, olha, transição à mudança. Mudança está diminuindo aí a poluição. Beleza? Agora, o físico. Olha só. Alguma dúvida, gente? Eu tô falando aqui sem parar, né? E eu não prestei atenção aqui no chat, mas acho que não, né? Tá de boas, né? Então, bora lá. Qualquer coisa, chama aqui, tá? Não vou falar que dá um grito porque não dá, né? Igual a monitoria. A monitoria eu brinco com o pessoal. Pessoal, qualquer coisa aí dá um grito. Aqui não dá pra fazer isso. Bora lá. Risco climático físico. Possibilidade de ocorrência de perdas para a instituição ocasionadas por eventos associados a intempéries frequentes e severas ou alterações ambientais de longo prazo, que possam ser relacionadas a mudanças em padrões climáticos. Gente, olha lá. Se a instituição ela está tendo perdas por conta desses eventos, uma enchente. Enchente não está relacionada com transição. Perceberam isso? Porque a transição é a diminuição do impacto de poluição, por exemplo, entende? De emissão de poluição de gás carbônico. Então, se eu estou falando de transição, está mudando algo, e no caso, reduzindo aí a emissão de gases poluentes. Isso é uma transição. Agora, algo físico está atingindo realmente a instituição de fato, assim, ó, papum. Então, por exemplo, enchentes. Cara, isso é uma coisa que está afetando, assim, ó, aconteceu um alagamento, uma enchente, ou então uma estiagem. Isso aí afeta, assim, de imediato, é um aspecto físico, ok? É um aspecto físico, não é um aspecto de transição, é um aspecto físico. Olha só os exemplos, para ficar bem claro. Ó, condição climática extrema, incluindo seca, inundação, enchente, tempestade, ciclone. No Brasil é meio improvável, né? Mas vai que. Geada, isso é muito comum, no sul principalmente. E incêndio florestal, na Amazônia inclusive. Então, cuidado, porque físico, você atentando ao nome, fica fácil de você perceber que é uma coisa material, assim, ó, puf, vai afetar fisicamente a instituição, entendeu? 2. Alteração ambiental permanente, incluindo aumento do nível do mar, escassez de recursos naturais, desertificação e mudança em padrão pluvial ou de temperatura. Pluvial, relacionado à chuva, tá? Entenderam esses aspectos dos riscos aqui climático, físico e de transição? Não confunda, pelo amor de Deus, tá? Bora lá. Estrutura de gerenciamento de riscos. O que a gente está falando dessa estrutura? Basicamente, como que vai ser, tá, identificado e monitorado, tá, os riscos relacionados aqui ao aspecto climático, aspecto ambiental e aspecto social. Beleza? Então, basicamente isso. Tá? Não precisa sair decorando, pelo amor de Deus. Eu quero evitar que vocês decorem as coisas. Eu quero que vocês entendam. Porque é muito mais fácil de vocês acertarem questões na prova. Principalmente porque não tem um histórico de questões aí. Está começando um tema novo agora a partir de março. Então, não decorem. Entendam. Estrutura de gerenciamento de riscos. Eu estou falando dos riscos social, ambiental e climático. Então, eu vou criar uma estrutura para identificar e monitorar esses riscos. Ponto. Beleza. Continuando. Nessa estrutura, eu vou ser ali, eu não, né, no caso, vão ser registrados dados relevantes, óbvio, né, para que haja o devido gerenciamento. Quando ocorrem mudanças, igual aqui, ó, o 2, identificação tempestiva de mudanças políticas, legais, regulamentares e tecnológicas. Então, se ocorrer mudanças, isso tem que estar registrado. Monitoramento de concentrações de exposições de setores econômicos ou regiões geográficas. Ou seja, tudo que for relacionado ao gerenciamento desses riscos pela instituição e ocorrer mudanças, tem que ser registrado. Em relação ao monitoramento, os dados colhidos, registrados também. Ok? É muito interpretativo, tá, gente? Então percebam que não precisam sair decorando. Olha lá, identificação tempestiva de percepção negativa de clientes, de mercado financeiro,
e da sociedade sobre a reputação da instituição. Então, isso aqui acaba abordando o risco de imagem relacionado aqui a essa parte do gerenciamento de riscos, tá bom? Monitoramento de concentrações de exposições em setores econômicos ou regiões geográficas. Isso aqui eu acho que já está repetido, né? Deixa eu ver. Tá repetido. Eu vou até tirar aqui. Tcharam. Eu acabei repetindo sem querendo. Deixa eu ver. Ambientais, climáticos e quadro apropriado. Esse aqui deixa eu tirar. É bom que eu já estou vendo as minhas cagadinhas já no meio do caminho. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver. Esse aqui está repetido. Tcharam. Aí. Identificação tempestiva de percepção negativa tá repetido. Que bom. Oh, meu Deus. O tal daqui da pessoa quando fica doida. Deixa eu ver. Essa aqui tá repetida. Tá? E essa aqui, realização de análise de cenários, é a que não tá repetida, né? É isso mesmo. Deixa eu ver. Isso, tá? Então, está aqui essa parte de estudo de gerenciamento de riscos. Tinha duas que eu tinha colocado repetido aqui. Então, só para corrigir. Tá aqui a primeira parte e a segunda parte, que é a realização de análise de cenários. Tranquilo, beleza. Então, próxima parte, agora falando do PR-SAC, que eu falei para vocês que instituições financeiras, olha só, se são instituições financeiras, elas têm que possuir a autorização do Banco Central. Então, todas as instituições que precisam da autorização do Banco Central, elas devem estabelecer essa danada da política de responsabilidade ambiental, no caso, responsabilidade social, ambiental e climática, beleza? Deixa eu até corrigir aqui o acento. O professor já está vendo uns errozinhos de português aqui, beleza. Então, olha só. O que essa política tem que possuir, tá? Essa política de responsabilidade social, ambiental e climática, tá? Olha só. De acordo com a resolução, tá? As instituições elas devem implementar ações com vistas à sua efetividade, proporcionais ao modelo de negócio, à natureza das operações e à complexidade dos produtos que ela comercializa, e adequação à dimensão e relevância da exposição ao risco social, ambiental e climático, tá? Então, ó, a PRSAC ela vai consistir num conjunto de princípios e diretrizes de natureza social, ambiental e climática, tá? Então, essas diretrizes a instituição vai ter que seguir, óbvio, e tem que ser abordado por todas aquelas que são fiscalizadas pelo Bacen, ok? Beleza. Aqui está falando mais em relação a esse danado. O que as instituições financeiras são assim facultadas ou obrigadas a depender, tá, do tipo de instituição financeira? Aqui acho que a prova não vai colocar questões com tanto detalhe, porque tem uma gama de instituições financeiras, como vocês bem sabem. Por exemplo, banco de investimento, sociedade de crédito, financiamento e investimento, que são as financeiras, bancos múltiplos, sociedades de leasing, sociedade de crédito imobiliário, ou seja, há uma gama de instituições financeiras. Algumas são facultadas a ter um comitê de responsabilidade social, ambiental e climática e outras são obrigadas. Então, o que eu considero importante vocês entenderem aqui? Em relação a essa parte da política, tá? De responsabilidade social, ambiental e climática. Tem instituições, tá? Que elas podem ter ou não esse comitê. Ponto. Tá? Creio que a prova não vai chegar ao ponto de perguntar quais são obrigadas a ter, quais são facultadas. Tá? Porque é muita coisa. Aí vai ser decoreba mesmo. Então, se chegar a cobrar, espero que não. Tá? São muitas instituições que vocês têm que decorar. Então, aqui, basta saber que as instituições financeiras podem ter, aí tá certo, a prova ela pode colocar dessa maneira. Tem instituições financeiras que podem ter o Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática. Verdadeiro. Aí se a prova colocar, todas as instituições financeiras devem ter o Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática? Não, aí tá errado, aí é falso, tá? Então só cuidado com isso. Como tem aquelas que podem, que são facultadas, então podem ter. Cuidado com a nomenclatura na prova para não errar e marcar uma questão que fala que todas são obrigadas, tá? E todas essas aqui, ó,
quando a instituição financeira, né, ela tem um comitê de responsabilidade social, ambiental e climática, eles têm que fazer o quê? Propor recomendações ao conselho de administração da instituição sobre o estabelecimento e a revisão, né, que é a manutenção periódica dessa política de responsabilidade social, ambiental e climática, avaliar o grau de aderência, se realmente a instituição está seguindo, tá? As ações em relação à política social, a política de responsabilidade social, ambiental e climática, tá bom? Inclusive propondo ali aperfeiçoamento dessa política, ok? Então, muito cuidado a isso. Outro ponto, ó, a constituição do Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática é vinculado ao Conselho de Administração da instituição financeira. E quando esse conselho não existe, em relação à diretoria da instituição. Lucas, pode perguntar isso? Acho pouco provável. Mas, por via das dúvidas, eu coloquei essa informação aqui. Quando há o comitê, esse comitê ele está vinculado ao conselho de administração ou à diretoria da instituição, caso não haja um conselho de administração. Eu sei que é uma decoreba, mas, por via das dúvidas, a informação está aqui, tá? Compete à diretoria da instituição conduzir suas atividades em conformidade com a política de responsabilidade social, ambiental e climática. Ponto. E isso, é claro, ó, é avaliado, inclusive, pela auditoria interna da instituição financeira. Então, se perguntar na prova se a política de responsabilidade social, ambiental e climática é avaliada, aí coloca lá auditoria interna, está correto. Tá? Então, a auditoria interna da instituição vai avaliar essa política. Beleza? Isso aí eu acho que a prova pode perguntar também. Pessoal do CPA 20, CEA, cuidado aí, CFG também. Essas áreas necessárias aqui, ó, necessárias à implementação e implantação da política de responsabilidade social, ambiental e climática. Lucas, é muito decoreba. Não, calma. Cuidado aqui, não precisa sair decorando. O que eu acho importante aqui, ó? Que vocês entenderem. Essa parte dos 5 anos aqui, ó, isso aqui a prova pode perguntar, tá? O resto eu coloquei mais a nível de informação. Olha só. Envolver as áreas afins, inclusive de compliance do banco, na divulgação deste normativo, observando a data de implementação da PRSAC. Ah, tem que saber isso? Decorar? Não. Isso aqui tá para informação. Indicar ao diretor responsável pelo cumprimento da regulamentação, bem como designá-lo perante o Banco Central. Isso aqui, ó, a prova pode perguntar da seguinte maneira. Se o diretor responsável pela política de responsabilidade social, ambiental e climática tem que ser informado ali perante o Banco Central. Tem. Igual lá nos controles internos, que tem um diretor específico para os controles internos, pois bem, aqui tem que ter um diretor responsável pela política de responsabilidade social, ambiental e climática e tem que ser reportado ao Banco Central esse diretor. Pode perguntar isso? Pode. Então esse aqui, cuidado. Vou até colocar em negrito aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar em negrito aqui, ó. Indicar o diretor responsável pelo cumprimento da regulamentação, bem como designá-lo perante o Banco Central, tá? Até colocar em negrito aqui, ó, Banco Central. Deixa eu colocar mais completinho aqui, ó, Banco Central. Isso aqui é muito importante, então cuidado. Opa, Central. Aí, ó. Fazer constar de forma expressa no regimento interno da instituição ou equivalente às atribuições deste diretor. Acho pouco provável que pergunte-se isso na prova, mas a informação está aqui para que vocês saibam. Manter à disposição do Banco Central por 5 anos. A prova adora números, então isso aqui pode cair, então marca uma estrelinha aí quando vocês imprimirem o material. Manter à disposição do Banco Central por 5 anos a documentação relativa ao estabelecimento da política de responsabilidade social, ambiental e climática e a implementação de ações com vistas à sua efetividade. Então, essa parte aqui, ó, cuidado com números. A prova adora. Então, nesse slide, o segundo tópico e o quarto tópico mais importantes para a prova. Beleza? Bora lá. Tcharam! Esse primeiro tópico aqui, ó, importante. Como eu falei para vocês, tudo que tem número, se atente para não confundir. Olha só. A política de responsabilidade social, ambiental e climática ela tem que ser atualizada no mínimo a cada 3 anos. Então não confundam com esse negócio aqui dos 5 anos, tá?
manter à disposição do Banco Central por 5 anos a documentação relativa ao estabelecimento da PR-SAC. Então, manter à disposição do Banco Central, ok? Esse documento. Agora, atualizar a política de responsabilidade social, ambiental e climática no mínimo a cada 3 anos. Cuidado para não confundir isso, tá? O diretor nomeado para a gestão da política de responsabilidade social, ambiental e climática possui as seguintes atribuições. Lucas, tem que decorar cada uma dessas? Não necessariamente, tem que entendê-las, tá? Dei uma lida depois, inclusive. Aí, a última parte aqui, ó, essa aqui eu acho importante vocês se atentarem, tá? Vou até colocar em negrito aqui, ó. Cadê? Ó, divulgação adequada e fidedigna das informações. O que é isso aqui? É a GR-SAC, tá? Cuidado com essa parte. Então, o diretor da instituição, ele acaba tendo muita relevância aqui em relação à GR-SAC, que é a Gestão de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática. Essa divulgação adequada e fidedigna das informações é responsabilidade do diretor da instituição. O que é esse GR-SAC? O GR-SAC, gente, é um relatório, tá, que essa instituição tem que emitir. Então, o diretor é responsável ali pela divulgação realmente dos fatos em relação à gestão de responsabilidade social, ambiental e climática da instituição financeira, tá? Portanto, esse danado aqui é o famoso relatório GR-SAC, que eu acho que está no próximo slide. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. O relatório GR-SAC, de Gestão de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática, contém informações referentes aos seguintes tópicos, associados ao risco social, ambiental e climático, né? Pelo nome já é meio óbvio, ok? E isso aqui foi feito na resolução do CMN 4557, tá? Vou até colocar aqui, cadê? Resolução CMN, tá? 4557, beleza. Aí ele vai tratar do que aqui? O que ele vai tratar? Governança e gerenciamento dos riscos mencionados, tá? No CAPT, né? Nem precisa falar isso, né? Gerenciamento dos riscos. No CAPT é justamente risco social, ambiental e climático. Deixa eu tirar isso aqui, beleza? Incluindo as atribuições e as responsabilidades das instâncias da instituição envolvidas. Lucas, tem que decorar? Não. Impactos reais e potenciais. Ah, tem que decorar? Não. Gente, quando fala de divulgação de um relatório de gestão de responsabilidade social, ambiental e climática, quando a gente fala de governança do gerenciamento de riscos, é meio óbvio, né? Não precisa sair decorando, porque se a prova perguntar isso, você consegue remeter tranquilamente a isso, né? Então, dos riscos social, vou até colocar aqui melhor, né? Social, ambiental e climático. Beleza? Os impactos reais e potenciais, isso é óbvio. Então, vou até colocar essa parte de negrito aqui, para ficar mais fácil na identificação, tá? Oh, meu Deus. Dos riscos mencionados no CAPT, oh, meu Deus, deixa eu tirar isso. Dos riscos acima, deixa eu colocar assim que fica melhor. Citados. Ok. Beleza. E esse ponto aqui, as instituições financeiras ficam obrigadas a divulgar aos órgãos reguladores. Por exemplo, Banco Central, no mínimo uma vez por ano. Pelo amor de Deus, isso aqui é importante. Datas, números importantes. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Tcharam. As instituições financeiras ficam obrigadas a divulgar aos órgãos reguladores. Então, exemplo, Banco Central. Exemplo, Banco Central, Bacen, né? Opa, Bacen. Bacen é boa. Bacen. Versão, Bacen, isso. No mínimo uma vez por ano. Então, olha só, no mínimo uma vez por ano, ok? O relatório GR-SAC. Isso aqui é importante. No mínimo uma vez por ano, tá? Contendo obrigatoriamente informações qualitativas sobre o gerenciamento de risco e ser divulgado no máximo 90 dias após o encerramento do ano. Então,
90 dias. Vou colocar aqui no máximo. Vou colocar aqui. Bom que eu vou melhorando o texto ao vivo, né? Então, tirando aqui 90 dias. No máximo. Deixa eu colocar em negrito aqui, que vai ficar melhor. Então, olha só, o relatório de GR-SAC deve conter obrigatoriamente informações qualitativas sobre o gerenciamento de risco e ser divulgado 90 dias após o encerramento do ano, no máximo. Então, ótimo, essa parte aqui, super importante. Então, esses pontos que abordam números, gente, cuidado porque a prova pode querer confundir vocês, tá? Então, olha só, o relatório de GR-SAC deve estar disponível no sítio da instituição na internet, ou seja, no site, tá? Pelo período de 5 anos contados a partir da data de sua divulgação, em um único local de acesso público e de fácil localização, sendo a responsabilidade da diretoria da instituição financeira, tá bom? Então, cuidado com esses pontos aqui quando fala de responsabilidade, quem que é o responsável ou período, tá? A prova pode cobrar isso. Lucas, muita coisinha. Eu sei que é chato, eu sei que é, mas faz parte, tá bom? A Academia Rafael Toro é pra vida, né? Então, após a aprovação de vocês, sempre quando vocês quiserem, podem mandar mensagem aí pros profs, tá? Lembrem que temos aí o Bruno, a professora Riz, né? Além, é claro, do grande mestre Toro, e outros professores que fazem parte aí do grupo da Academia Rafael Toro, que vocês podem tirar dúvidas sempre que quiserem, mesmo depois da aprovação, porque a gente aqui é pra vida, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado de verdade pela participação de vocês. Tenham um excelente final de semana, né? E para quem está assistindo aí a aula gravada, né? Um bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, ou boa madrugada, né? Não sei qual horário que vocês estão vendo. E é isso, tá? Então, tchau, tchau, gente. Até mais.